Olá, alunos do sextos ano A e B. Hoje nós vamos começar então o quarto roteiro de língua portuguesa, que traz como tema notícia e reportagem, que são gêneros jornalísticos e midiáticos. Então vocês veem aí os objetivos e as habilidades dessa aula. Uma frase: querer não é poder, mas estudar é fazer acontecer. Então, queridos alunos, esse roteiro de estudo que iremos trabalhar, os gêneros jornalísticos e midiáticos, notícia e reportagem, esse conteúdo ele já foi explicado nas aulas do Centro de Mídias. Então, a gente vai continuar trabalhando também a apostila do aluno, o caderno laranja. Então, esse roteiro tem como base as aulas exibidas no Centro de Mídias das datas. Dia 29/5, que trabalhou o tema mergulhando nos gêneros jornalísticos e midiáticos. E dia 12 de junho, o tema por dentro de um jornal. E 19 de junho, o tema as faces do verbo. Então, essas 3 aulas trabalhou esses temas aí. Então, vamos lá. Começar. Texto jornalístico. Então, nós temos 3 perguntas apenas para reflexão, que é a sondagem inicial. Eu quero que vocês reflitam. Vocês já leram ou ouviram uma notícia? Já leram ou ouviram uma reportagem? Consegue diferenciar as duas? Quando é uma notícia e quando é uma reportagem? Então, vamos lá. Algumas diferenças básicas entre esses 2 gêneros jornalísticos. A notícia, a função é informar fatos de maneira mais objetiva. Ela aponta as razões e efeitos e a estrutura dela também é diferente. A reportagem, ela aprofunda mais, ela investiga, ela tece comentários, levanta questões e discute bastante e argumenta também. Então, qual que é a diferença entre notícia e reportagem? Uma notícia é qualquer acontecimento considerado relevante para o conhecimento do público. A reportagem, ela é o aprofundamento da notícia, trazendo detalhes significativos para os interessados em determinado assunto. Para ser notícia tem que ser um fato novo. E a reportagem, ela aprofunda já esse fato. Então, o jornalista, ele procura, ele investiga sobre todos os motivos que levaram aquele fato. Os gêneros textuais do universo jornalístico, eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Os gêneros do jornalístico opinativo, que opinam, e os gêneros do jornalismo informativo, que informam um fato. De acordo com essa divisão, a reportagem enquadra-se entre os textos do jornalismo opinativo, enquanto a notícia ela está entre os textos do jornalismo informativo. Então, enquanto a reportagem tem a opinião do repórter, do jornalista, na notícia não pode ter opinião, tá? A notícia ela tem como objetivo principal narrar acontecimentos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. A reportagem extrapola os limites da notícia, pois não tem como única finalidade noticiar algo, mas sim aprofundar, opinar. Então, tem algumas características diferentes aí. Muitos teóricos da comunicação não estabelecem relação entre a notícia e a reportagem, pois veem esse segundo gênero como gênero autônomo, no caso a reportagem. Isto é, ela é desvinculada dos parâmetros que regem a notícia. Enquanto a notícia informa sobre temas do momento, a reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. A reportagem apresenta elementos que não são encontrados na notícia. Emprego do discurso direto e do discurso indireto. Na notícia, o discurso predominante é o indireto, enquanto na reportagem os 2 tipos de discurso mesclam-se para melhor construir os significados do texto. Então, na reportagem há
a mescla do discurso direto e do indireto. E já na notícia, o que predomina é o discurso indireto. Polifonia. No gênero textual notícia, a única voz presente é a do repórter. Então, ali na notícia, a gente só vê a voz do repórter. Já na reportagem, é comum encontrarmos o recurso da polifonia, pois nesse gênero existem elementos como entrevistas com testemunhas ou especialistas, né? Então, a voz de testemunhas ou especialistas numa reportagem para dar maior credibilidade. Esses elementos, eles permitem que o jornalista, ao apresentar outras vozes no texto, isente-se da apresentação dos fatos. Ele fica isento, fora dos fatos. A reportagem é assinada pelo repórter, a notícia não. Isso acontece porque a reportagem ela é construída a partir de um ângulo pessoal. E o repórter que foi em busca do assunto, do aprofundamento, a notícia não, a notícia é algo novo, recente que aconteceu, com contornos narrativos bem marcados, enquanto a notícia ela é objetiva e imparcial. Imparcial significa que ele não colocou o seu ponto de vista, o jornalista, tá? Ele está imparcial, ele está neutro. Quais são os meios de divulgação? A reportagem ela é mais frequente em revistas e em edições específicas de jornais, geralmente publicadas nas edições de finais de semana. Isso acontece porque o gênero textual reportagem apresenta uma estrutura textual mais complexa, fruto de uma investigação minuciosa do jornalista. Ele que vai em busca do assunto, né? Do aprofundamento de uma notícia, de um fato. E para vocês compreenderem melhor, eu peço que vocês assistem ao vídeo abaixo, acessando esse link aí, texto jornalístico. Então vamos agora às atividades. Então nós temos um texto. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Nós temos aí uma manchete, né? O título principal. A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Foi de 558 toneladas em 2017. Então, esse texto, não vou falar qual gênero, porque está na pergunta, né? Qual o gênero que pertence. Ele foi escrito, publicado pela G1 do Rio de Janeiro. Tá? Dia 1/1/2018. Então, vocês veem a imagem do texto, referente ao texto. A Conlurb recolheu, no primeiro dia do ano, 653,56 toneladas de lixo de todos os 8 locais de festa na cidade, sendo 285,65 toneladas apenas em Copacabana. Segundo o órgão, o lixo já tinha sido recolhido às 10. Ainda de acordo com a Conlurb, a quantidade total de lixo aumentou na cidade, fora de 558 toneladas em 2017. Mas em Copacabana houve uma pequena redução, passando de 290 toneladas em 2017 para 285,65 este ano. A Ilha do Governador teve o maior aumento de lixo entre as festas do Réveillon, passando de 20 para 37 toneladas. Estamos orgulhosos, fizemos um grande trabalho. Mesmo com o aumento de público em Copacabana, a quantidade de lixo ficou estável em relação ao ano passado. Isso se deu por 3 razões básicas: a colaboração do povo, que deu grande demonstração de poder de conscientização, a nova fiscalização do lixo zero, que inibiu o descarte irregular, e o trabalho maravilhoso dos nossos guerreiros garis do Exército Laranja, que não mediram esforços para deixar tudo limpo em tempo recorde, afirmou o presidente da Conlurb, Rubens Teixeira. Esse texto aqui que eu acabei de ler, ele é classificado como? Ele é um conto, uma reportagem, uma notícia ou um manual de instrução? Então, vocês podem ver que ele tem manchete, ele tem subtítulo, ele tem lead. Então, pertence a qual gênero? Vocês vão assinalar a que vocês acham que é o gênero textual. 2. Conlurb recolhe 653 toneladas de lixo em todo o Rio no primeiro dia do ano. Essa parte do texto é identificada como corpo do texto,
lead, manchete ou subtítulo? O que é essa frase classificada lá no texto? Vocês vão assinalar. Qual que é a finalidade? Esse texto possui finalidade de opinar sobre um assunto, de descrever um objeto, de explicar um procedimento ou informar um fato. Qual será a finalidade daquele texto? 4. A quantidade total de lixo aumentou na cidade. Foi de 558 toneladas em 2017. O verbo aumentou em destaque expressa qual modo verbal? Ele está no modo indicativo. O modo indicativo indica uma certeza. No imperativo afirmativo, o imperativo indica ordem, pedido. Será que é um pedido, uma ordem? Será que é o subjuntivo, uma hipótese? Ou é imperativo negativo? Uma ordem, negação de uma ordem. Ou de um pedido. Então, aumentou. Qual que é o modo verbal? Próximo texto. Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Encerramento do lixão da estrutural marca o começo de uma nova história na gestão do resíduo, sem perder de vista a cicatriz ambiental deixada. Então, publicado por Vanessa Barbosa, a repórter aí. Ela que foi em busca do assunto, lembre-se bem. Então, nós temos a imagem, lixão da estrutural do Distrito Federal, Brasília. Então, eu vou ler para vocês aí o primeiro parágrafo, porque ele é um texto mais longo, mas vocês leem ele na íntegra. São Paulo, após mais de 10 anos de contenda e planejamento, o Brasil vai finalmente encerrar as atividades do lixão da estrutural. Em Brasília, o maior em atividade da América Latina e o segundo maior do mundo. Atrás apenas do de Jacarta, na Indonésia. O fechamento está previsto para ocorrer neste sábado. Diariamente, mais de 3 mil toneladas de resíduos do Distrito Federal tinham como destinação final lixão, a pior forma possível de descarte. 6 décadas desde que começou a ser usado, estrutural acumula atualmente 40 milhões de toneladas de detritos. É tanta sujeira emaranhada no mesmo espaço que o ponto mais alto da montanha de entulho chega a 60 metros de altura. No começo de 2017, Brasília inaugurou o aterro sanitário de Samambaia, projetado para comportar 8,13 milhões de toneladas de rejeitos com uma vida útil de 13 anos. Para garantir que só vá rejeito para o aterro, ou seja, resíduos sem possibilidade de reutilização, o governo do Distrito Federal planejou a abertura de 5 centros de triagem de material. Esses centros são essenciais para a separação de recicláveis e, mais ainda, para a reinserção no mercado de quase 2 mil catadores que tiravam do lixão da estrutural o seu sustento. Desafio nacional. O encerramento do lixão, localizado a 15 quilômetros da Praça dos Três Poderes, marca o começo de uma nova história para a gestão de resíduos na região e no Brasil, mas sem perder de vista a imensa cicatriz deixada. A remediação do impacto ambiental pode levar de 30 a 50 anos. Serão necessárias várias etapas de contenção de vazamentos, emissões e tratamento da área. É como um quebra-cabeça de custo elevado, diz a Exame.com Gabriela Otero, coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Agora vocês respondam. Esse texto aí que nós acabamos de ler, ele é classificado como um conto, uma reportagem, uma notícia ou uma crônica? Nós temos aí o aprofundamento de um fato, de uma notícia. Nós temos repórter. O que será que é esse texto? A 6. Qual que é o fato central do texto? Qual que é o assunto principal do texto? Vocês vão identificar. 7. Releia o título da reportagem. Brasil diz adeus ao maior lixão da América Latina em Brasília. Aí vocês vão responder aí, ó. Em sua opinião, o que mais chama a atenção
Em sua opinião, o que mais chama atenção no título? Por quê? O que chama mais atenção no título aí? A palavra que chama mais atenção. E por quê que essa palavra chama mais atenção? A B. Qual o significado da expressão diz adeus? Será que disse tchau aí, nesse contexto? O que significa diz adeus, nesse contexto da reportagem? C. Em qual tempo e modo verbal encontra-se o verbo diz? Diz está no tempo, no presente, no pretérito ou no futuro? E modo, ele está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo? Aí vocês vão classificar o verbo diz aí. Por que foram usados esse tempo e modo verbal? Na reportagem, por que se usa-se certo tempo e modo verbal? É para trazer o que mais no texto? O que procura trazer mais no texto, será? Agora nós temos o próximo texto aí, ó. Leia o texto e responda. Nós temos um casal em cima do telhado da casa. Vocês podem observar que há bastante lixo em volta deles, né? Bastante lixo aí produzido pelo homem. Aí ela fala assim, a esposa fala assim: vamos ter que mudar? Ela pergunta pro marido. E ele tá lendo o jornal que está escrito Lei do Lixo. Aí ele responde: sim, os nossos hábitos. Esse texto aí com desenho, com escrito, linguagem verbal e linguagem não verbal, ele é classificado como uma notícia, uma reportagem, uma história em quadrinhos ou uma charge. Observe bem que tem uma crítica aí presente, tá? Que é próprio desse tipo de texto, desse gênero textual, a crítica. Sempre quando tem crítica, pertence a esse gênero. 9. Os textos, apesar de serem de diferentes gêneros, possuem um tema em comum. Os 3 textos que nós lemos, eles, apesar de serem de diferentes gêneros, ele tem um tema em comum. Qual que é o tema abordado? O que vocês observam que ele tem em comum aí? A 10. Releia a fala da mulher. Lá, ó. Releia a fala da mulher. No primeiro balão. Vamos ter que mudar? Nessa fala, há uma locução verbal. Aí vocês vão ter que identificar. Qual que é a locução verbal? Vamos ter que mudar? Qual que é a locução verbal? Locução verbal, lembrando que são 2 verbos juntos, formado por verbo auxiliar mais verbo principal. E quando eu vou substituir por um único verbo, eu uso sempre o verbo principal. Qual forma verbal, um único verbo que poderia substituir a locução verbal presente na fala da personagem, sem alterar o sentido expresso? Ela não fala lá assim, ó, vamos ter que mudar? Tem uma locução verbal aí, 2 verbos juntos. Se eu for substituir por um único verbo, qual verbo vai ser usado sem que não altere o sentido do texto, da fala da mulher aí? Um verbo só. C. O verbo mudar na charge tem o mesmo significado para ambos os personagens? Eles vão explicar. Ela fala em um sentido o verbo mudar. Ele já fala com outro sentido. Ela fala assim, vamos ter que mudar? Qual o sentido desse verbo mudar? Aí ele fala, sim, os nossos hábitos. Ele já se refere a outro sentido do verbo mudar. Aí vocês vão explicar a diferença dos 2 sentidos aí dos verbos usados. O mesmo verbo, mas diferente sentido. Agora a próxima atividade tem como base o caderno do aluno, a apostila laranja, volume 2, que já foi explicado no Centro de Mídias. Então, atividade 4, sobre gênios e genialidades, das páginas 27, 28 e 29, e exercícios do 1 ao 6. Já foi explicado lá no Centro de Mídias, vocês já fizeram. Respondo na apostila, mas eu quero a resposta no roteiro também, que vocês irão entregar na escola segunda-feira que vem, tá? Dia 29 de junho, essas atividades devem ser entregues lá, tá? Talvez a do quarto roteiro não, mas já deixa feito também, bom?
Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Então, essa explicação do quarto roteiro, já vão fazendo, deixam pronta aí, tá? E qualquer dúvida, podem entrar em contato.